Olá, cavaleiros e cavaleiras, sejam muito bem-vindos ao Distrito Criativo. Esse é o quadro do Distrito dos Cavaleiros e nós vamos continuar o nosso Read Along de Quarta Asa, o primeiro livro da série do Imperiano. No último episódio, nós falamos dos capítulos 1, 2, 3 e 4, e hoje nós vamos dar continuidade aos capítulos 5, 6 e 7. E aproveitando esse tempo para repetir que eu assumo que você já tenha lido todos os 3 livros, porque sim, vão ter spoilers de outros livros aqui. Vou falar de Quarta Asa, mas logo aqui no comecinho já tem um spoiler de Chama de Ferro, e logo depois nós também vamos ter alguns spoilers referentes à Tempestade de Ônix. Então, por favor, não fique caso você não tenha terminado todos os 3 livros já publicados. Se você ainda está aqui, eu vou assumir que você já leu os 3 livros ou que não liga para spoilers e quer saber exatamente o que vai acontecer e no que você deve prestar atenção nesses capítulos que eu vou falar hoje. Então vamos começar com o capítulo 5. Nós temos uma epígrafe aqui, e nesta epígrafe a gente já descobre bastante coisa quando você para analisar tudo, quando você para analisar todo o contexto. Sabendo que estou em discordância direta com as ordens do General Melgren, estou oficialmente contestando o plano debatido na reunião de hoje. Não é da opinião desta general que os filhos dos líderes rebeldes devam ser forçados a testemunhar a execução de seus pais. Nenhuma criança deveria assistir à morte dos próprios pais. Primeira coisa que a gente sabe aqui, a Lilith tinha empatia, né? Porque ela não quis que os filhos assistissem os pais morrerem. Ela era totalmente contra essa ideia, esse plano, porque ela dizia que um filho não deveria assistir o seu pai morrer. Ela foi contra o plano oficial, então isso demonstra uma certa empatia por parte dela. E quando a gente para analisar tudo como um todo, nós que lemos todos os livros, nós sabemos que a Lilith, ela nunca foi uma mãe ruim. Ela poderia, sim, ser uma mãe mais estratégica. Ela era, sim, uma mãe um pouco mais implacável. Ela era, sim, uma pessoa fria. Ela demonstrava o amor que ela tinha pelos seus filhos da sua própria maneira. Então, sim, às vezes, quando você tá lendo, você para e pensa, gente, mas a mãe deles é contra ou a favor? A gente fica um pouco confuso no começo. Mas a gente descobre depois que tudo que ela fez porque ela queria que seus filhos estivessem a salvo. Nesse momento, a gente também já entende o motivo pelo qual ela fez um acordo com o Xaden. Porque muito provavelmente ela não queria que essas crianças sofressem, ela não queria que as crianças morressem. Então, criar aquele acordo com o Xaden foi uma forma de impedir que aquelas crianças morressem. Foi uma forma de salvar a vida daquelas crianças. Ela nunca teve intenção de executar os filhos dos rebeldes, porque eles não tinham absolutamente nada a ver com o erro dos pais. Erro dos pais, né? Mas aí é uma outra história. Isso aí é uma outra fofoca para um outro momento. E de uma forma bastante irônica, cruel e bem distorcida, também pronuncia a morte dela, porque no fim ela morre lá em Chama de Ferro e os seus filhos são obrigados a assistir como isso acontece. Inclusive, a Violet está ali segurando a mão da sua mãe, praticamente, enquanto isso acontece. Então, é realmente um pouco perturbador quando você para pra pensar que ela tentou, né? Ela estava ali lutando para que os filhos dos rebeldes não precisassem ver os seus pais morrerem, mas no fim foram seus filhos que assistiram à sua morte. Bem pesado. No capítulo 5, nós vamos ter aquele primeiro informe de batalha, porque tem a aula de preparo de batalha, e sempre no início da aula eles tomam ciência do que está acontecendo no reino, como que Navarre está, como que os postos estão, como que as coisas estão sendo feitas ali ao redor de todo o reino. E nós somos apresentados à professora Devera. Nós sabemos que a aula de preparo de batalha ela acontece todos os dias, e esse briefing, esse momento que eles ficam sabendo, né, de tudo que está acontecendo no reino. Esse briefing também é diário, então as notícias deveriam ser completamente completas e diárias. E isso, o fato de ser diário, o fato, né, de darem tanta importância para isso, já demonstra o quê? Uma importância política, estratégica. Então todo mundo toma ciência de como as coisas estão. Caso seja necessário que eles sejam chamados, eles já estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão sempre atualizados. Ou pelo menos deveria ser assim. E aí nós temos uma frase que é bem legal. É dever dos escribas não apenas estudar e dominar o passado, mas também transmitir e registrar o presente. Ou seja, os escribas, gente, eles deveriam ser aquela pessoa que você confia absolutamente tudo. Porque eles deveriam dominar 100% do passado e deveriam ter essa informação, ter esse conhecimento e passar adiante. E deveriam registrar e transmitir tudo o que está acontecendo no presente. Coisa que também a gente sabe que não acontece. Tudo ali no informe é repleto de mentiras. Óbvio que tem umas mentiras que são um pouco mais escrachadas, que realmente são mentiras contadas.
Mas tem outros professores e tem outros instrutores e pessoas ali que só omitem, eles não mentem, mas eles também não falam a verdade. E aí quando você para pra analisar o vestuário, porque nesse momento a gente também tem ali, né, a característica do escriba, que ele é todo ali bege, tem as cores claras e tudo mais, e você tem a Devera, que ela é uma cavaleira e ela tá toda de preto, então é um contraste muito grande. Só que ao mesmo tempo é um contraste ridículo, porque a cor clara, o bege, aquela sensação, passa muito uma ideia de honra. Passa muito uma ideia de que aquela pessoa ela é super confiável, é inocente, ingênua, é aquela pessoa, né, super paz e amor. Mentira, tudo isso, tipo, é mentira, entendeu? O Markham e todos os escribas, em sua maioria, nesse momento eu tô desconfiando de absolutamente todo mundo. E aí nós temos esse seguinte trecho. Sem representações precisas de nossas linhas de frente, sem informações confiáveis para embasar decisões estratégicas e, o mais importante, sem detalhes verídicos para documentar nossa história em prol das gerações futuras, estamos condenados, não apenas como reino, mas como sociedade. Só que você ouve isso e no começo você acha, a primeira leitura que você faz, você pensa, ok, isso faz sentido, isso é verdade. Só que ao mesmo tempo, quando você sabe tudo o que você sabe, quando você sabe o que o reino está escondendo de você e o que as pessoas de Navarre não sabem o que está acontecendo fora de Navarre ou ali nas fronteiras, quando você para tudo isso, você fica tipo, como que eu vou ficar sério lendo isso uma segunda vez? Não tem como. E aí eu quero que vocês imaginem os filhos dos rebeldes. Os marcados, eles sabiam exatamente tudo o que estava acontecendo. Eles tinham a informação. E eles tinham que manter a seriedade. Eles não podiam falar nada. Eles não podiam expressar um lado que eles sabiam ali naquele momento. Imagina à vontade. Que idade você simplesmente gritar pra todo mundo o que você sabe. Eles foram muito... Se você parar pra pensar, eles foram muito calmos, né? Eles foram muito controlados. Porque eu sou completamente descontrolada. Eu acho que eu teria sido uma péssima rebelde. Porque eu acho que eu teria espalhada a fofoca muito antes. Tá sabendo que os Wyverns existem? Tá sabendo o que aconteceu? Eu seria muito essa pessoa. Acho que eu não conseguiria guardar isso pra mim. Nesse momento a gente sabe um pouco das revoadas de paladinos, né? As revoadas dos grifos, o que tá acontecendo. A gente sabe que eles atacaram, só que na verdade talvez eles não tenham atacado. A gente tem algumas informações bastante rasas, porque eles não querem passar informações além do necessário pros alunos. E aí a Violet começa a fazer um monte de pergunta a respeito daquilo pra entender qual seria a melhor estratégia, né? Porque a professora pede isso deles. E nesse momento você descobre que as égides talvez estejam falhando, parecem estar falhando ou que acham que estão falhando, então fica aquela pergunta, ok, não é a primeira vez que a égide falhou, talvez não seja a última, então já pronuncia algumas coisas a respeito das égides e como elas funcionam. E aí, nesses momentos em que eles estão discutindo melhores estratégias e tal, ela reforça, né, a professora Devera, ela reforça a importância que existe naquela aula e o quão importante é que eles estejam preparados, eles estejam prontos para o que há além das fronteiras. Ela não tá mentindo. Lembra que eu falei que existem, de fato, alguns professores, instrutores, pessoas ali que, de fato, mentem. Então, né, contam inverdades ali. A Devera, ela não tá mentindo. Ela fala que é importante vocês estarem prontos para o que há fora das fronteiras. Mas ela não fala o que é. Ela só omite, mas ela nunca mente. Então, de certa forma, talvez ela quisesse contar para os alunos, de certa forma, talvez ela quisesse que eles soubessem o que está acontecendo, mas ela sabe que ela não pode, então ela fica ali dando umas dicas, ela fica ali tentando dar uma ajudada de uma forma um pouco menos óbvia. Ali tem uma discussãozinha também com o Jack Barlow, e aí nós temos aquele momento maravilhoso em que a Devera simplesmente fala, ela tá certa, ela tem razão, a Violet é maravilhosa. E aí chega o Zayden no mais absoluto nada, e ele colabora ali com algumas informações a respeito, e aí ele vira e depois chega à conclusão que, na verdade, eles estavam procurando alguma coisa e que não eram riquezas. Aquele não é um distrito de mineração de gemas, o que leva à pergunta de o que nós temos tanto que eles poderiam ter interesse? E a gente já sabe o que é, que eram as armas. E ali nesse momento, gente, é impossível você acreditar que, ou ser ingênuo ao ponto de querer acreditar que a Devera não sabia que os paladinos estavam atrás de armas, de armamento. É meio que óbvio, né? Ela sabia disso. Ela sabia a resposta para a pergunta do Zayden. Só que ela não podia responder. E aí, logo depois disso, de todas essas informações e tals, tem esse trecho de algo no tom dela me diz que não são apenas os alunos do 3º ano que podem ser convocados para o serviço este ano, e isso provoca um calafrio. Mais uma vez, um prenúncio muito interessante. Porque se a gente prestar atenção, a Rebecca Arros, ela já tinha delineado
toda a trama. Fica muito claro que ela sabia exatamente pra onde a história dela tava indo quando você lê os primeiros capítulos. Na verdade, quando você relê os primeiros capítulos. Porque quando você lê a primeira vez, você não entende o que tá acontecendo. E aí, na segunda parte do capítulo, nós temos o primeiro treino prático deles, em que eles vão ali dar uma, né, uns socos, eles vão se bater. E neste momento, a Violet, ela é chamada por nada mais, nada menos do que Imogen. E a Imogen, o que acontece? Ela já chega na ignorância, entendeu? Ela já chega xingando a Violet, ela já chega ali, entendeu? Completamente estressada. Fala que a mãe da Violet matou a família dela. É mentira? Não exatamente, mas também não é toda a verdade, porque não foi só a General Sorrengail que fez isso. Não é culpa completa ali da senhorita general, ok? Vamos dizer isso. Porque a Imogen, ela tá realmente muito estressada e ela tá lutando contra a Violet, porque ela tá pé da vida. A raiva da Imogen, ela é justificada? Né, o ódio da Violet? É, né? Porque por mais que talvez não seja culpa 100% da General Sorrengail, a Violet fica com a mãe dela, entendeu? Talvez ela tenha muito ódio do fato da Violet nem saber o que tá acontecendo fora ali de Navarre, não sabe nada a respeito dos Wyverns, não sabe nem por que a rebelião tava lutando. Então, eu acho que é justificado. Ela tem um certo ódio ali, ela tem uma raivinha. E aí nós vamos pro capítulo 6, que tem uma outra epígrafe. E nessa epígrafe nós temos a seguinte coisa. Do meu ponto de vista, de todos os poderes cinéticos dos cavaleiros, o regenerador é o mais precioso. Mas não podemos nos permitir complacência na presença de tal cinete. Regeneradores são raros e os feridos nem tanto. Essa epígrafe faz parte de um guia hospitalar. E aí, a gente descobre um pouco mais a respeito dos regeneradores e também descobrimos a raridade que é ter um regenerador. Neste 6º capítulo, a gente também conhece o Nolan. E aí chega aquele momento que você fala, nossa, como eu fui otária de confiar nesse ser humaninho. Porque a gente olhou e falou, nossa, Nolan, a gente gostou dele. Até chegar em Chama de Ferro. É difícil acreditar que aquele senhorzinho ali, gentil, legal, boa gente, sorridente, ia atrair a Violet daquela maneira horrível. Então, assim, quando você se olha nessa posição de como eu não vi isso antes, como eu fui idiota, você começa a prestar atenção em absolutamente todos os detalhes. Você fica até um pouco perturbado, sendo bem sincera. E neste capítulo, há duas coisas muito importantes que a gente descobre. Primeiro, o cinete de regeneração. Então, a gente descobre que ele é muito raro entre os cavaleiros, que esse tipo de poder ele pode restaurar as coisas ao seu estado original, né? Ele consegue literalmente remendar roupas se for necessário, até pontes destruídas e curar pessoas. E aí já vai pra uma outra teoria, porque a gente sabe que o Bran... Olha, tô pensando em várias coisas aqui já. E o segundo detalhe importante é o que eu acabei de falar pra vocês, que o Brennan era um regenerador. Ele restaurava coisas. E essa é uma dica muito grande pro que acontece depois nos livros, nos capítulos finais, lá na frente. E nesse 6º capítulo a gente começa também uma coisa, não é relevante, porque o personagem é irrelevante. Mas é importante porque nesse 6º capítulo a gente começa a perder um pouco do certo respeito mínimo que nós tínhamos pelo Den. Porque a gente já conhece, né? A gente já sabe que ele é um panaca. E aí, conforme você faz uma releitura, você percebe que o comportamento dele era mais perturbador ainda. Quando você relê, você fica, minha Nossa Senhora. Você começa ali a ficar indignado com umas certas atitudes que na primeira vez você não dava tanta importância, mas aí depois você começa, foi por isso que esse desgraçado falou disso, filho da... Entendeu? Você começa a prestar um pouco mais de atenção. Mas voltando ao Nolan rapidamente, ele diz o seguinte: nunca concordei com a maneira como recrutavam à força aqueles jovens para a divisão dos cavaleiros como punição pelo pecado dos seus pais. Nunca forçamos recrutas a entrar naquela divisão. Jamais, e por um bom motivo, porque a maioria dos cadetes nem sobrevivem, o que provavelmente era o objetivo. Por isso que eles colocaram, né, os filhos dos rebeldes ali. Suspeito eu. De qualquer forma, você certamente não deveria ter que sofrer pela honra de sua mãe. A General Sorrengail salvou Navarre a capturar o grande traidor. O grande traidor seria quem, gente? O pai do Xaden, tá? Ele é considerado o grande traidor. E assim, naquele momento, quando ele fala isso pra Violet, ele parece uma pessoa boa. Você fala, gente, eu vou confiar nesse senhorzinho. Mas aí depois dá um certo ódio, entendeu? Tipo, até onde realmente ele tava sendo leal, até onde ele tava sendo sincero, sabe? Naquele momento ele já era um desgraçado ou não. E aí, caso ele fosse um desgraçado já, caso a lealdade dele já não estivesse com Navarre há um certo tempo, talvez o fato dele se opor
aos filhos dos rebeldes estarem ali na divisão dos cavaleiros não seja necessariamente compaixão, mas pode ser um certo medo por vê-los como uma ameaça, sabe? Então, porque eles sabiam da verdade, né? Quem é você, Nolan? Quem que você é? O que tá acontecendo, entendeu? E aí também tem um outro momento que esse desgraçado vira e fala assim: eu sempre vou consertar você. Aqui é a minha tradução livre, tá? Porque eu tô com alguns trechos em inglês. Então, assim, a minha tradução livre, eu vou consertar você, ele diz. E assim, essa promessa é só um pouco diferente agora, né, desgraça? Ele vai consertá-la. Mas isso não é algo bom necessariamente, né? A gente descobre depois que não é. É um capítulo bem curto, né? Na prática, ele não é um capítulo longo, graças a Deus, para nós leitores preguiçosos. Mas a gente tem mais informações a respeito dos personagens secundários. Óbvio que a gente preferiria capítulos inteiros a respeito de Violet e Xaden. Mas a gente descobre um pouco mais dos personagens secundários que são muito importantes pra trama lá no futuro. E do Brennan, além de descobrir que ele era um regenerador, né, ter mais informações a respeito disso, a gente também descobre que ele deixou um diário para a Mira, que deixou para a Violet. Pra que o conhecimento que ele tinha adquirido, as coisas que ele descobriu ao longo do caminho não se perdessem. Então ele deixou com a Mira, que passou para Violet depois. Esse diário se chama O Livro do Brennan. E esse livro do Brennan, ele é uma fonte de muitas informações. Ele acaba sendo realmente uma fonte de muitos aprendizados muito importantes para Violet dentro ali da divisão dos cavaleiros. É assim que ela consegue sobreviver ou encontrar maneiras de sobreviver. É assim que ela consegue criar planos. E chega, inclusive, com a introdução aos venenos, que é um dos aspectos mais legais nessa parte, porque você vira e fala, gente, como que a Violet vai conseguir fazer coisas envenenando? Primeiro que a gente descobre, né, nesse momento, que o Brennan tinha conhecimento a respeito de venenos, que o pai da Violet tinha conhecimento a respeito de venenos, e a gente sabe também que a própria Violet, ela tem muita informação a respeito de venenos e consegue discernir, descobrir e criar coisas e fazer coisas muito rapidamente, né? Muito facilmente também. Então é interessante você ver como a Violet vai utilizar outros recursos para conseguir sobreviver. Outros recursos que não sejam só sua força física, só suas habilidades em batalhas, sabe? Isso é interessante. Eu acho muito legal. Por quê? Porque eu sou um asno com relação à luta. Se houvesse um apocalipse zumbi, ou se porventura eu acabasse no parapeito tendo que ir pra divisão dos cavaleiros, eu tenho certeza que eu ia decepcionar minha família e os dragões e todo mundo, porque eu caí, primeiro que eu tenho medo de altura, isso não aconteceria, eu não atravessaria o parapeito. E segundo, que gente, na primeira luta eu me quebrava inteira e é isso. Então, é legal saber que existem outras opções e que uma pessoa do tamanho da Violet foi capaz de conseguir. Me dá um pouco mais de esperança a meu respeito. E aí nós vamos pro capítulo 7. E no capítulo 7 nós temos ali meio que duas epígrafezinhas, né? Nós temos duas opções de epígrafe. A primeira é a seguinte: a fim de preservar a paz em Navarre, cada esquadrão de qualquer divisão não deve conter mais do que 3 cadetes que possuam relíquias da rebelião, que é um código ali de conduta de Basgaeth. E um outro adendozinho ali, em adição às mudanças feitas no último ano, marcados que porventura se reúnam em grupos de 3 ou mais, serão considerados culpados de ato de conspiração insurgente que, destarte, será considerada transgressão grave. Gente, bom, a gente já sabe, né, a partir dessa epígrafe, que os marcados, os que possuem as relíquias, eles não podem se unir, né, eles não podem ali estar num grupo de 3 pessoas ou mais, principalmente sozinhos. Porque, caso isso aconteça, vão achar que eles estão conspirando contra a Navarre e vai ser considerado traição. O que eu acho, né, uma sacanagem, porque, novamente, não foram eles, foram os seus pais, eles estão de acordo ou não, não foram eles. Então, né, por que não fazem isso com os outros cadetes? Por quê? Por que só eles seriam capazes de trair Navarre? Sabe, bem aleatória essa regra, mas ok. Essa é uma epígrafe que realmente ela é muito clara, ela diz exatamente o que vai acontecer no próximo capítulo. Então não é que ela tá ali pronunciando algo que vai acontecer mais tarde, igual algumas outras epígrafes fizeram. Ela já é bem clara. E é nesse capítulo que a gente vê ali os marcados, né, os que possuem a relíquia se reunindo na floresta. Ela realmente fala sobre um negócio que vai acontecer ali na sua cara. E aí, a partir dessa epígrafe, e a partir de coisas, né, que a gente sabe que regras foram criadas e movimentos foram realizados para punir
os filhos dos rebeldes e etc., você percebe como os rebeldes, né, como esses marcados, vou utilizar marcados ao invés de rebeldes, porque foram seus pais até então, né, como esses marcados, como as pessoas que possuem as relíquias, eles são muito intimidadores pra quem tá no poder, né? Quem tá no poder tem muito medo deles, até porque eles sabem de tudo que tá acontecendo. Muitos eram crianças, mas outros não. Outros tinham informações suficientes do que estava acontecendo. Tinha muita noção da realidade. Então é óbvio que quem tá no poder quer impedir que eles tenham força, que ganhem força e que consigam, né, tipo, derrubar de novo o poder, consigam fazer algo contra o poder novamente. E caso vocês tenham esquecido, essa marca, essa relíquia que eles possuem acaba bloqueando o sinete do Melgren. E qual que é o sinete do Melgren? De prever o desfecho de uma batalha. Ele consegue saber qual vai ser o desfecho de uma batalha. Só que esse net ele é bloqueado quando 3 ou mais cadetes marcados estão presentes, se reúnem. Então, isso é perigoso, porque ele não consegue saber de nada do que vai acontecer. Caso eles se voltem, né, se virem contra Navarre, ele não consegue saber o desfecho dessa luta, dessa batalha. Então, é uma grande ameaça pro poder, né, pra liderança, mas é uma grande vantagem para a rebelião. O capítulo 7 é um dos meus favoritos, porque nesse capítulo você vê ali, né, a Violet indo atrás dos ingredientes que ela precisa para os veneninhos dela, né, pra enfraquecer os oponentes dela. E nós também vemos ali a Violet ficando presa numa árvore, porque o Xaden tá ali, né, reunido com o seu grupinho. Ele aparece ali, bem ao lado de Imogen. E aí nós temos o seguinte trecho. O alívio preenche meus pulmões. Se não consigo ouvi-los, eles também não conseguem me ouvir. Contanto que eu fique imóvel. Mas basta ele olhar pra cima e estarei frita. Literalmente, se ele decidir me dar de comida para aquele dragão azul dele, rabo de adaga. Então, assim, essa parte tem algumas coisas que eu acho muito interessante. Primeiro, o Xaden sabe perfeitamente que a Violet está ali, na árvore. A gente sabe, ok? Ele não precisa ouvi-la. E todos nós sabemos disso. Ele sabe que ela tá ali. E o fato dele saber que ela tá ali é muito divertido. Além disso, eu tampouco acho que a Aesgale ia aceitar a Violet como comida. Por quê? Porque eu acho que ela estava observando a Violet já desde o parapeito, porque ela sabia que o Xaden ia ter que proteger a menina. Então, eu acho que, tadinha, a Asgore não ia fazer nada com a Violet. Porque caso vocês não se lembrem, eu tô falando aqui, né, do acordo que ele fez com a mãe da Violet, mas eu não sei se vocês estão lembrando qual que é esse acordo que ele fez. Mas, em troca da admissão dos 107 filhos de rebeldes ali, né, dos marcados, ele ia ter que proteger a Violet, ele ia ter que cuidar da Violet. Ele ficou responsável por 107 vidas, 108 se contar a Violet, mas 107 pessoas que ele tinha que impedir que se virassem contra Navarre. Tudo era pra ele, coitado. Se qualquer pessoa traísse Navarre ali, quem morreria seria o Xaden. Olha só que belo acordo. Mas esse acordo também incluía, né? Ok, você deixa todo mundo vir pra Navarre, dá uma chance, pelo menos pra gente. E eu cuido da sua filhinha, querida. E ele cuida mesmo, né? Olha só. E aí a Violet diz o seguinte, nesse momento que ela tá presa ali na árvore, ela observa o que tá acontecendo. Marcados não podem se reunir em grupos maiores de 3. Eles estão cometendo um crime capital só por estarem juntos. E essa parte, quando a Violet fala isso, a gente já está sabendo porque a epígrafe já tinha informado, já tinha falado sobre isso. E nesse momento, ai gente, nesse momento nós conhecemos Liam Mari. E gente, quem é Liam Mari? Simplesmente a melhor pessoa do mundo. É um cadete exemplar, entendeu? Pessoa incrível, um grande amigo, foi uma honra. Ai, que horror. Perdão, gente. Perdão. Não vamos nos emocionar agora, porque nós vamos ter o Liam presente em diversos capítulos ainda. Esse capítulo também vai apresentar pra nós Garrick e o Bodhi. O Bodhi é o primo do Xaden, enquanto o Garrick é o amigo deles. Tem algumas teorias ainda que eu vou falar a respeito desses dois, principalmente a respeito de Tempestade de Onyx. E durante essa conversa, né, que ele tem com os marcados pra saber como eles estão e tal, ele aproveita pra dizer que muitos ali, a maioria talvez não volte pra casa, ou o que é que tenha sobrado da casa deles, né? O que é que tenha sobrado pra eles chamarem de lar. Então, a Rebecca é muito clara em dizer que, gente, pessoas vão morrer. Basicamente é isso. Ela nunca mentiu, né? Ela nunca mentiu sobre os perigos, ela nunca mentiu dizendo que as pessoas iriam sobreviver, nunca tentou passar a mão na cabecinha de ninguém. Ela é muito, muito clara desde o início, dizendo qual que é a realidade de Basgiath e também já pronunciando qual que é a realidade de Navarre e Poromiel, assim como um todo, né? O que tá acontecendo. Que pessoas vão morrer, tá? É isso.
É isso. E aí nós temos um negócio que na hora que você lê pela primeira vez, você não tá muito ligado na situação. Mas olha o que uma das cadetes fala pro Xaden. Não é que eu não consiga acompanhar, mas as informações, e ela está se referindo às aulas de preparo de batalha, e aí ficam uns 3 pontinhos ali, ela meio que para de falar. E o Xaden vira pra ela e fala assim, você aprende o que eles ensinam. Ou seja, você não sabe de nada, você vai saber o que eles te contarem. Você finja. É isso. Basicamente, é isso que ele quer dizer. Finja muito bem, querida. Guarde o que você sabe, mas recite exatamente o que eles mandarem. Então, assim, nesse momento você tá... agora eu sei do que você tá falando. Antes a gente não sabia, a gente desconfiava um pouco dos marcados. Mas agora a gente sabe. O preparo de batalha, ele é meio que ministrado pelos escribas, né? Pra manter o quadrante atualizado sobre movimentações e etc. Só nos pedem para relatar eventos recentes e conhecimentos gerais do front. Então, todo mundo finge demência. E isso não é verdade, a gente descobre lá na frente. Mas até então você não tem essa informação. Até então você tá no escuro também. Tal qual Violet. Mas você sabe, olhando aquela conversa, é o primeiro momento em que você questiona, olhando aquela conversa, que as informações que estão sendo passadas talvez não sejam 100% fiéis. Né? É o primeiro momento que você questiona. Porque até então, depois da aula de preparo de batalha, você... tá, ok, você recebeu essas informações, mas você não tem ainda as confirmações de que você precisa. E aí eu acho que esse momento da conversa é o primeiro momento em que surge uma pulga atrás da sua orelha. Você fica, E surge uma pulguinha atrás da orelha da própria Violet também. E isso é legal de assistir. E também fica claro, depois dessa conversinha ali, né, e depois da gente talvez desconfiar um pouco dos escribas, que talvez... olha ali, pra quem já tá esperto, pra quem já tá lendo talvez uma segunda vez, ler este momento faz muito mais sentido. Porque você vira e fala, foi por isso que a General Sorengale fez com que a Violet não fosse pra divisão dos escribas. Porque ia estar indo pra um território inimigo, um território que a General não ia conseguir controlar. Então, muito mais fácil ela ir ser ameaçada na divisão dos cavaleiros. Faz sentido. Faz sentido, apesar de ser completamente bizarro de qualquer jeito. Então, nesse momento, todas nós já estamos apaixonadas pelo Xaden. Ele é incrível, ele é gato, ele é o namorado literário perfeito. Gente, não tem erro. E o Garrick, nesse momento, vira e fala o seguinte sobre a Violet. A mãe dela é responsável pela captura de quase todos os nossos pais, não a filha. Punir filhos pelos pecados dos pais é o jeito navarriano, não o Tirish, né? Não no pessoal de Tyrendor. Então, assim, o Garrick também já tá ligado. Porque ele é o melhor amigo do Xaden, é óbvio que o Xaden já passou informações pra ele. Talvez nem todos soubessem, né? Só o grupo que importa pra ele. E ainda, o Garrick acrescenta a seguinte informação. Caso você não tenha notado, ela está na mesma escola que é uma sentença de morte. Parece que ela já está sofrendo o mesmo destino. Então, por que vocês estão querendo brigar com a menina? Se a menina tá aqui também, inclusive forçada pela mãe. Então, o Garrick, nesse primeiro momento, ele já mostra que ele é, assim, um personagem gentil. Ele é um personagem observador. Ele é leal ao Xaden, leal aos seus amigos. E não tem o ódio da Violet. E o Xaden vira e depois diz o seguinte. Não se esqueça de que o irmão dela era Brennan Sorengale. Ela tem tantos motivos para nos odiar quanto nós temos para odiá-la. Brennan não tá morto, né, gente? Mas supostamente sim, a Violet odeia o Xaden pelo fato do pai dele ter matado o Brennan. E o Xaden odeia a Violet por causa da mãe dela. Gente, é isso aí. Mas é interessante a gente ler e ver que os filhos e os pais são completamente diferentes. Mas é interessante ver que a Rebecca Yarros deixa muito claro nesse momento que os filhos não são seus pais, que o erro dos pais não pode ser passado, né, não pode ser passível de punição pros filhos. E isso dos dois lados, né, porque tanto a Violet eventualmente chega a essa conclusão e os marcados também. Por que vocês querem bater na Violet se foi a mãe dela, sabe? Então, é interessante ver esse ponto de vista. E aí o Xaden acaba mostrando que sabe que a Violet tá ali. Mas, antes de qualquer coisa, eu só queria dizer que ele tava escondendo a Violet pelas sombras, tá? Eu tenho certeza disso, que as sombras ali nas quais a Violet estava escondida eram as sombras do Xaden, porque ele estava cuidando para que ela não fosse vista por ninguém. Então, né, vamos deixar isso muito claro, ok? E aí, todos vão embora, menos o Xaden fica ali, porque ele quer falar com a Violet. E aí, ela vira e fala, deixe-me adivinhar, você sentiu o cheiro do meu perfume. Não é sempre isso que entrega a heroína nos livros? E ele dá risada.
Eu controlo as sombras, mas claro, foi o seu perfume que te entregou. Essa parte é maravilhosa. Essa parte é incrível. Porque, novamente, a gente acreditava que ela estava escondida pelas sombras na árvore, mas a verdade é que ela estava só parcialmente oculta. E essa parte é incrível, porque a primeira conversa dos dois, que os dois não estão tentando se matar, assim, ou não tem ninguém também em volta. Então, assim, é o verdadeiro começo de Quarta Asa, sabe? A conversa entre a Violet e o Xaden dá aquela primeira faiscada, sabe? O momento que ela tirou a adaga nele pra provar que ela não estava indefesa, que também não era tonta. A primeira vez que ele chama ela de violência. Violent little thing. Odeio o quão lindo ele é. O quão letais suas habilidades o tornam enquanto ele caminha em minha direção, com sombras se enroscando em seus passos. A Violet já tá ali quase... Falta um pouquinho só pra diva cair de 4 por este homem, entendeu? Falta só um empurrãozinho. E aí, ele alcança a parte de baixo da minha capa e desliza uma lâmina para dentro da bainha na minha coxa. Depois, afasta a lateral da minha capa e faz uma pausa. O olhar dele se fixa na extensão da minha trança, onde ela cai sobre o meu ombro. E eu poderia jurar que ele para de respirar por um instante antes de deslizar a adaga restante para uma das bainhas na altura das minhas costelas. Gente, vai dizer que essa parte não é hot. Pode não ter nenhum hot explícito, mas essa parte é hot. Aí vem. Meu estômago dá um nó, exatamente como aconteceu antes de eu pisar no parapeito. É como se meu corpo soubesse que qualquer ação que eu tomasse a seguir determinaria quanto tempo de vida eu teria. Parando de surtar só um pequeno segundo, só assim, milissegundos. É interessante quando a gente percebe que cada vez que a gente descobre um pouquinho mais sobre a Violet, mais a gente percebe que ela tá sempre preparada pro perigo que tá chegando. Ela tem instintos muito bem aguçados. É como se ela pudesse sentir quando a morte está por perto, sabe? Eu acho interessante, eu acho que essa frase, o fato dela sentir, né, quanto tempo de vida ela teria e tal, eu acho que diz muito a respeito desse instinto que ela tem e do quão perto ela consegue farejar quando a morte está, sabe? Acho que isso é interessante. E isso se repete várias vezes ao longo dos livros. Todas as vezes que eu perceber, eu vou trazer para vocês. Mas fiquem à vontade para comentar qualquer outra ocasião, qualquer outra situação em que vocês puderam perceber os instintos da Violet ali bem aguçados com relação a isso, caso eu deixe passar. Ele olha pra mim como se tentasse enxergar através de mim e eu sinto um arrepio gelado no couro cabeludo. Gente! Bom, o Xaden é um intrínseco, né? Vamos sempre voltar a isso aqui. E o Xaden tava ali. Ele tava observando ela. Ele tava conseguindo enxergar através dela. Ela só não sabia direito ainda, mas ele tava. E ela percebeu. Porque, né, ela sentiu um negócio estranho. Mas ela não entendeu o que aquilo significava na época. Pobre, ingênua, inocente, não tava entendendo. Mas ele tava vendo ela. E o capítulo, ele também termina de um jeito muito incrível. É uma brincadeira que torna o Xaden, gente, ainda mais irresistível. Por quê? Porque o cara, além de letal e atraente, ele também tem senso de humor. E quando a gente dá risada, a gente é otária, né? A gente dá um rá e é isso. Tô entregue, é isso. E ele diz o seguinte: agora volte para a cama antes que seu líder... Quem é o líder? Quem é o dirigente de asa? É ele, né? Perceba que você está fora depois do toque de recolher. Aí ela fica, o quê? Você é meu líder. E aí ele, tipo, sai andando e... Ele só falou, minha filha, vai enquanto eu tô de boas, entendeu? Minha filha, vai enquanto eu tô de bom humor. Vai enquanto eu ainda tô gostando de você, entendeu? Porque... E é assim que o capítulo 7 finaliza. E é isso, meus cavaleiros. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse read along. Fiquem à vontade para comentar qualquer coisa que eu possa ter deixado passar, porque assim, talvez nunca exista um número de releitura suficiente que nós podemos fazer sem achar uma coisa extra. Então, fiquem à vontade para completar alguma informação que eu trouxe, para trazer informações que eu deixei passar ou comentar qual foi a sua parte favorita nesses 3 capítulos que comentamos hoje. Eu espero vê-los no próximo episódio. Já aproveita para acompanhar a gente lá no site do Distrito Criativo, está aparecendo um QR Code aqui para vocês, que sempre que sai informação nova sobre Quarta Asa ou sobre Rebecca Yarros, está saindo lá no site. E aproveita também para me seguir no Instagram, porque toda quinta-feira tem um quadro especial de Quarta Asa rolando por lá. E também, ao longo da semana, quando eu surto, eu ponho um negócio de Quarta Asa lá também, porque nunca é Quarta Asa o suficiente. Um beijo e até mais.